Olá, bem-vindos a mais um vídeo da Hora Suave e hoje nós vamos falar do segundo episódio da série de The Last of Us, Infectados. Mas antes de a gente ir pro vídeo de hoje, deixa aquele like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, ativa o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo e vamos pro vídeo de hoje. Queria falar logo essa introdução, né? Desde o episódio passado eles estão tomando tempo pra mostrar meio como essa infecção aconteceu. No jogo isso não acontece tanto. E é aquelas pontuações que eu já fiz no primeiro episódio, falando que como isso é uma série diferente do jogo em que você tá vivendo aquilo, ela tem que fazer o público entender a seriedade e se importar com aquilo. Então quando a gente tem essa cena flashback em Jakarta, que eu achei muito boa, toda a direção dela, a atuação maravilhosa, a gente já tem algumas diferençazinhas, né? Já tinham apontado a teoria da farinha, né? Farinha de trigo, farinha que eles chamam de baking powder, né? Que aqui é colocado, né, como as pessoas infectadas terem vindo de uma fábrica de trigo. Assim, a gente não sabe quem é o paciente zero, a gente só pega alguém que já foi mordido. E a principal diferença tá aqui porque no jogo foi mofo que surgiu em plantações da América do Sul. Não à toa, né, o fungo que é a inspiração para ele, que dá em insetos, ele é majoritariamente encontrado na Ásia e na América do Sul. Então eles aproveitaram isso, só mudaram o local. Acho que ficou legal para ajudar a dar essa ideia de espalhar, né, essa infecção, em vez de entender que começou em plantações e foi se espalhando pelas pessoas até chegar. Eu gostei bastante. Isso é justamente para passar o desespero, o modo como o fungo age, né? Tanto que é uma cena muito pesada quando ela fala qual é a única solução. Meu irmão, bombardeia tudo. Bom. Mas também foi um pouco de inocência da doutora de pedir isso pro governo local, quando a gente sabe que o jeito mais fácil de você ser bombardeado é se você descobre petróleo ou tenta instaurar um governo socialista, que aí vem os Estados Unidos e faz esse serviço por vocês. Passei um pouco do limite, né? Passei um pouco do limite, eu peço perdão, eu vou embora. Desculpa, adeus. Outra coisa que eu queria comentar é como eu vi muita gente comentando em fórum de internet, né, idade. Mas enfim, falando que o episódio foi um pouco lento e tudo mais, isso pra mim cai naquela justamente de fazer a gente se importar. É um episódio pra entender o quanto esse mundo tá desolado e criar uma relação que vai ser importante do Joel com a Ellie, no sentido de ele não gosta dela, ele não conhece, ele não se permite sentir algo por alguém, tanto que na cena da morte da Tess, ela fala que ela nunca pediu nada dele, nem que ele sentisse o mesmo, dando a entender que ela não tinha um sentimento por ele que nunca foi correspondido, porque ele se tornou essa pessoa distante depois da morte da filha, e porque essa relação vai piorar exponencialmente depois da morte da Tess, antes que ela passe a melhorar, né, se for que nem no jogo. E a gente tem várias cenas que são iguais, né, na série e no jogo, como você pode ver aqui. Whatever happened to me is the key to finding the vaccine. That's what this is. Whatever happened to me is the key to finding a vaccine. Oh, Jesus. They hit most of the big cities like this. They had to slow the spread somehow. They bombed the hell out of the surrounding areas to the quarantine zones. Man, you can't deny that view. But man, you can't deny that view. Mas a gente também tem diferenças primordiais, né? Uma das coisas que muita gente reclamou, que é fã do jogo, que não vão ter esporos, né? E a resposta dos produtores foi dizer, cara, ia passar muito tempo com máscara, não ia ser legal pra série. E o que a gente tem aqui é uma nova parada também inspirada em fungos, né? Esporos estão ligados a vias respiratórias, também tem a questão da pandemia. E você tem aqui o fungo, que ele tá por baixo da terra. E aí tem aqueles filamentos dele, que é o que chama a atenção dos outros. E você inclui duas coisas aqui que vão tornar isso mais difícil, porque o esporo fazia com que você tivesse que usar máscara, ter cuidado com os infectados, para não quebrarem, uma série de coisas, era uma dificuldade no jogo. Quando você cria esse fungo subterrâneo, você tá trazendo pro mundo real, porque o maior ser vivo do mundo, em teoria, é um fungo, que fica no estado de Oregon, nos Estados Unidos, e que tem mais ou menos 3,8 quilômetros de tamanho. Isso existe no mundo real. E você também cria essa questão de hordas, que não tem muito no jogo, como eu falei, o jogo já queria se distanciar um pouco desse lance de zumbi. Horda geralmente tem em The Walking Dead, em Guerra Mundial Z, em que são esses grupos que se movimentam como um só, mas isso vai trazer uma questão de dificuldade que não tinha no jogo, e por não ter esporos na série, você tem esse novo, digamos assim, empecilho para certas regiões, o que eu achei até legal. E como eu falei da linguagem se adaptar à mídia de série, né, o que vem do jogo e faz isso muito bem, a gente também vai percebendo certas referências que são do audiovisual, que no jogo não estava tão presente, porque é você tomando as decisões e aqui é alguém te guiando com uma câmera, com enquadramento e tudo mais. Tanto que quando eles optam pelo atalho, que eles não têm essa opção por ir pelo território maior, né, para poder encarar aquela horda, eles vão pelo atalho. Lembra muito Senhor dos Anéis em Moria, que é justamente esse caminho é a nossa única opção, mas ele acaba sendo a pior opção possível. E essas referências vão passar aqui, por exemplo, o momento dos instaladores, que é a tradução no jogo para os clickers, né, que são seres que perderam a visão e por isso eles se comunicam fazendo aquele estalo, né.
Pra mim funcionou muito bem, porque eu acho que o maior segredo de cenas desse tipo, em que a audiência tem que prender a respiração, tem que ficar tensa junto, é porque o que tá do outro lado não depende do que é a criatura, não depende de ser um instalador, é um monstro. Um monstro no sentido de ser algo que você teme. Então, isso me lembrou muito, por exemplo, os Velociraptors na cena do Jurassic Park, e até mesmo outros filmes. Então, poderiam ser outros seres humanos que estariam ali pra matar eles, entendeu? Mas a direção da cena como filme de terror eu achei fantástica, assim. E outra cena que eu achei muito boa, que eu peguei referência, não é uma referência direta, é como eu interpretei, é quando a Tess, ela tá disposta a se sacrificar, e os infectados identificam ela como uma infectada também. Isso me lembrou muito Guerra Mundial Z, quando eles descobrem que a cura é você ter um certo tipo de doença, porque o vírus de zumbi naquele mundo não quer se propagar em seres doentes, ele quer atingir seres saudáveis que podem propagar mais a doença, e aqui foi o fungo identificando que a Tess também estava no meio, achei bem legal. Mas tem um negócio que me incomodou nessa cena, que é o beijo do malandro infectado na Tess, que eu achei um pouco desnecessário, era pra mostrar lá aquelas falangezinhas saindo da boca dele e tal, mas eu achei desnecessário, e ficou a uma trilha sonora ruim de virar isso aqui. Only you. Mas eu acho que os próximos episódios, cara, vão ser um pouco mais frenéticos. Pelo trailer a gente já viu que vai avançar bastante na história do jogo, então eu quero ver como isso vai ser feito. Tem muita trama pra desenvolver. E até agora segue na toada do primeiro episódio ser uma grande adaptação de videogame, talvez a melhor adaptação de videogame até aqui. E se manter esse ritmo pelos próximos 8, 10 episódios, eu não lembro quantos vão ser da HBO, a gente tem tudo pra ter uma baita de uma série que tem mais temporadas a serem feitas, né? Então se tem algum easter egg que você não viu aqui, deixa nos comentários, deixa aquele like sempre lembrando. E toda semana a gente tá aqui falando de The Last of Us e tem vídeo quase todo dia. Até a próxima.